Estes áudios se baseiam em um curso sobre um antigo texto hindu realizado em uma universidade budista por um judeu que tem um grande amor por Cristo e por Maomé. Apenas por isso, vocês já podem imaginar que mistura. Quando digo que é sobre um antigo texto hindu, não quero confundi-los. Não é, na verdade, um livro sobre o Bhagavad Gita. Não é uma análise do Gita ou um comentário sobre o Gita, ou algo semelhante. É uma série de reflexões sobre os grandes temas do Gita. Temas que falam sobre os vários yogas ou caminhos para se entrar em união com Deus. É uma tentativa de observar como esses yogas podem ser relevantes para as nossas vidas, agora e nesta era. A parte budista da equação, Naropa, é uma instituição fundada por Trungpa Rinpoche, tulku de uma linhagem budista tibetana. A Universidade de Naropa é uma instituição voltada tanto para o desenvolvimento de um intelecto, quanto para a sua linhagem budista, tanto para a cultura quanto para a tradição. Isso se apresentou a mim como uma série de desafios interessantes, porque meu curso sobre o Gita era principalmente voltado para os assuntos do coração, com os aspectos devocionais da vida e do Karma Yoga. O meu curso não era para o homem pensante. Devo enfatizar que não sou anti-intelectual. Acredito que o intelecto é um belo instrumento que pode ser usado de modo muito produtivo, quando não se está ligado à ideia de que pensar é tudo. Mas estamos descobrindo um tipo de doença aqui no Ocidente, a doença de pensar demais, que faz com que coloquemos o conhecimento intelectual à frente da sabedoria dos nossos corações e dos nossos corpos. Estamos começando a aprender a nos acalmar um pouco mais e a ficar mais próximos uns dos outros, o que significa que as pessoas que tentam adotar o intelecto, como o yoga, estão lidando com fogo. Eu as respeito, mas não é o meu caminho principal. Além de me sentir intelectualmente um pouco deslocado, tinha outros receios quanto a meus planos para o curso. Conversando com Swami Muktananda, um belo homem santo da Índia, pouco antes de ir para Naropa ministrar aquele workshop, expressei a ele o quanto me julgava presunçoso por tentar ensinar sobre o Gita. O que eu poderia dizer sobre ele? Provavelmente, a maioria das pessoas na Índia sabe mais sobre o assunto do que eu. Na Índia, muitas pessoas do povo são, na verdade, grandes estudiosos que fizeram pesquisas extensas sobre o Gita. Com frequência, quando estive lá, participei de prolongadas discussões filosóficas sobre o Gita com um inspetor de trem ou um varredor de rua. Pessoas que, a cada dia, após terminarem o trabalho com o qual ganham a vida, seja ele de que tipo for, iniciam seu trabalho mais importante, que é estudar livros espirituais como o Gita ou o Ramayana. Por isso, eu estava dizendo a Swami Muktananda que me considerava um tanto presunçoso ao imaginar que tinha algo a ensinar sobre o Gita. E como resposta, ele me contou a seguinte história. Krishna, em um estágio da sua encarnação como avatar, era um jovem belo, algo que você precisa saber para compreender a sua história. Havia um grande estudioso do Gita, um homem já de idade.
Estava tão absorto no estudo que parara de executar todo o seu trabalho. Ele não fazia nada além de ler o livro durante dias inteiros. Logo, ele e sua esposa ficaram sem comida. A esposa foi muito dura com ele, dizendo: "Você tem a obrigação de sair e trazer comida para dentro de casa, para sua família." Ela continuou a pressioná-lo, tornando sua vida bem difícil. Mas ele se retirava na floresta, onde estudava o guitar todos os dias. Um dia, enquanto estava sentado na floresta estudando, o homem chegou a uma frase no livro na qual Krishna dizia: "Se você oferecer toda a sua devoção para mim, não precisará se preocupar com mais nada no mundo. Tudo estará providenciado." E o homem pensou: "Bem, não é uma frase muito apropriada? Quero dizer, aqui estou eu, totalmente devotado ao guitar, a Krishna, mas a minha esposa não tem comida e está zangada comigo. Aqui diz que se eu for devotado ao guitar, tudo estará providenciado. Por que tudo não está sendo providenciado? Seria possível que algo estivesse errado no guitar?" Naquele instante, ele pegou um lápis e sublinhou aquela frase, porque não estava seguro sobre o significado dela. E naquele momento, alguém bateu na porta dos fundos da casa. A esposa foi abrir e deparou com um jovem de boa aparência que segurava sacos de arroz, lentilha e farinha. Sacos grandes, um suprimento que duraria meses. A esposa perguntou: "Quem é você? O que é isso?" E o jovem respondeu: "Isso é para a família de alguém que estuda o guitar." Quando o jovem começou a levar os sacos para dentro da casa, ela notou que a camisa dele estava aberta e que havia um ferimento do qual brotava sangue. E ela perguntou: "O que aconteceu? Quem fez isso?" E ele respondeu: "Isso foi feito por um homem que está estudando o guitar na floresta." Não disse mais nada. Descarregou os sacos de alimentos e foi embora. Quando o marido voltou para casa e viu todos aqueles sacos, perguntou à esposa o que era aquilo, e ela respondeu: "Sabe, aconteceu algo muito estranho." E falou sobre a visita do jovem, acrescentando: "Quando olhei para ele, vi que havia sangue saindo de um ferimento em seu peito. Quando perguntei o que acontecera, ele disse que fora feito por um homem que estava estudando o guitar na floresta." Nesse ponto, Swami Muktananda me disse que o homem compreendeu o que acontecera e desmaiou. Compreendeu que, ao sublinhar a frase, pelo seu sentimento de dúvida, tinha ferido o corpo de Krishna. Swami Muktananda disse: "Veja, é preciso que você compreenda. O Gita não é um livro sobre Krishna. O Gita é Krishna." E depois acrescentou: "Não precisa se preocupar sobre ensinar o Gita. Isso não é um problema seu. O Gita se ensina por si só. Krishna o fará apesar de você." Dessa forma, fui salvo de uma situação embaraçosa por Swami Muktananda. Uma razão importante pela qual concordei em lecionar em Naropa naquele verão foi porque queria homenagear o seu fundador, Shogyan Trungpa Rinpoche, e a linhagem que ele representava. Quando nós, no Ocidente, começamos a voltar nossa atenção para a conscientização e o espírito, descobrimos que houve tradições que se preocuparam com essas questões por um longo tempo. Trungpa representava uma dessas tradições ou linhagens extremamente puras. Nós, no Ocidente, temos uma reação muito forte contra as formas religiosas tradicionais, que acredito originasse na maneira pela qual vemos os rituais e as cerimônias utilizadas como um fim em si próprios, como uma politicagem clerical, ritualística,
sem que o Espírito vivo se empenhe neles. Isso certamente aconteceu no Oriente e ocorreu também nas religiões ocidentais. Muitos de nós atravessamos momentos de abandonar uma tradição seguida de outra. Nesta cultura, abandonamos tradições sexuais, abandonamos relações sociais tradicionais ligadas ao casamento e à família. Abandonamos tradições sobre condições econômicas e de trabalho e abandonamos todos os tipos de tradições políticas. Na maioria dos casos, isso surge em decorrência de um despertar saudável sobre a morte das estruturas vigentes. Porém, de alguma forma, perdemos um pouco ao pensarmos que essas tradições são ruins por si, quando talvez não fosse necessário abandoná-las, mas despertá-las novamente. Acho que um dos nossos desafios agora é nos tornarmos sofisticados o suficiente para não descartá-las. Já estive em várias cerimônias religiosas tradicionais, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Você vai a uma igreja ou a um templo e com frequência o que vê são pessoas fazendo os mesmos movimentos. Realizam os rituais como se estivessem conferindo uma lista de compras no supermercado. Podem estar cantando canções maravilhosas sobre ressurreição e renascimento, mas nada acontece. A cerimônia e o ritual surgiram originalmente do Espírito vivo, mas isso se perdeu no caminho, e o que ficou foi somente a parte mecânica. Mas se eu voltar agora com os olhos focalizados em outros planos de consciência, e se conseguir me centrar e não me perder nas minhas antigas reações à situação, de repente acontece. Ali está novamente o Espírito vivo. Acho que estamos todos sendo preparados, todos nós, para servir na capacidade de recarregar a nossa sociedade com o Espírito vivo. E isso acontece quando nos tornamos o Espírito vivo. Porque a única coisa que você realmente transmite para outra pessoa é o seu ser. Palavras rebuscadas não significam nada. Nesse processo de despertar que todos estamos atravessando, existem vários estágios, níveis na evolução da consciência, e alguns desses estágios estão caracterizados no Gita, como o despertar de Arjuna em 18 capítulos do livro. Primeiro, ao desespero, depois a possibilidade, e em seguida, o início do despertar. Então, vem a abertura da visão mística e o aprofundamento da experiência direta. Nos capítulos 7 ao 12, aí temos a última parte que ocorre quando a fé se torna forte. Acontece a abertura para a sabedoria mais profunda. Esse é o modo como as fases da jornada são decifradas no Gita. Apresenta-se entre nós vários níveis diferentes de consciência. Não se trata de ser melhor ou pior. Simplesmente, estamos em estágios diferentes da viagem. Alguns de nós estamos somente começando a sentir o primeiro toque de inquietude, um pouco de desconforto com a maneira como o jogo se desenrola. E no outro extremo da escala, alguns de nós estamos tão embebidos na felicidade das visões místicas que tudo o que podemos fazer é ficar aqui em vez de nos metermos em uma caverna. Quando atravessamos os níveis de consciência, descobrimos que a nossa compreensão sobre a natureza das nossas vidas muda. Para sentirmos o sabor da transformação, vamos ouvir alguns testemunhos daqueles que fizeram toda a jornada. Por exemplo, Jacob Bohm, místico cristão. O mundo externo, ou a vida exterior,
não é um vale de sofrimento para aqueles que apreciam, mas somente para os que conhecem uma vida superior. O animal gosta da vida animal. O intelectual do reino intelectual. Mas aquele que iniciou uma regeneração reconhece a sua existência terrestre como um fardo e uma prisão. Kabir disse: dançar não é mais para mim, a mente não está mais sintonizada. O vaso do desejo quebrou, a veste do desejo está desgastada. Já encenei vários atos, não posso mais representar. Amigos e companheiros me abandonaram. O nome de Deus é tudo o que tenho agora. Thomas Merton citou: os clarões do Oriente para o Ocidente, iluminando todo o horizonte e atingindo onde lhes apraz, e ao mesmo tempo a liberdade instantânea de Deus, fazem brilhar as profundezas da alma do homem, e ele se torna iluminado. Naquele momento ele vê que, embora pareça estar no meio da sua jornada, ele já chegou ao seu final. Embora seja um viajante no tempo, ele abriu seus olhos por um momento na eternidade. Cada uma dessas declarações é uma afirmação da possibilidade inerente na consciência humana. E enquanto algumas puderem ser ditas de uma maneira que nos é difícil ouvir agora, talvez durante o curso de exploração do guitar comecemos a ter uma nova perspectiva das coisas. Poderemos notar que a nossa primeira identificação não é mais com o plano da realidade com o qual iniciamos. Entender que já somos participantes em outro reino, ou outro plano de consciência que se tornou mais real para nós do que aquele que deixamos para trás. Esse novo reino também se tornará uma ilusão, mas isso acontecerá no devido tempo. À medida que percebemos a natureza de nossas vidas de outra forma, através de livros como o Guitar, ficará mais fácil desempenharmos alguns dos nossos antigos papéis sociais. Me lembro de quando isso começou a acontecer comigo. Foi em Harvard, no início da década de 1960. Tim Larry e eu fazíamos pesquisas sobre os psicodélicos sob o patrocínio da universidade. E Harvard ficara um pouco preocupada porque solicitamos cerca de $500 mil em LSD da Suíça. Então, a universidade montou um comitê de vigilância. Era uma novidade para os membros da faculdade terem de tomar conta um dos outros, mas Harvard estava ficando desesperada. Na verdade, eu fazia parte daquele comitê, e não conseguimos concordar em nada. Finalmente, alguns membros assumiram um problema e fizeram um encontro público para enfraquecer o nosso trabalho. O motivo do encontro era que não estávamos sendo científicos. Principalmente, disseram, porque estávamos ingerindo substâncias químicas. E como é possível ser um cientista quando seu ponto de vista, sua percepção, muda durante as observações? Mas existe, na verdade, uma rica tradição na psicologia chamada introspeccionismo, que trata da experiência interior, mas que não tem recebido muita atenção devido ao controle dos behavioristas. O behaviorismo abraçou a física como seu modelo para o estudo da mente humana e, por isso, rejeita tudo o que não possa ser visto pelo lado de fora. O interesse que tínhamos em apresentar o que acontecia do lado de dentro, como dados dos nossos experimentos, desapareceu diante de toda aquela teoria behaviorista. No encontro, Timothy tomou a palavra e disse: "Vocês estão errados. Eu sou um cientista. Vocês não compreendem o que é a verdadeira ciência.
Argumentou que eles estavam realizando uma inquisição científica devido aos seus próprios preconceitos. Acontece que Timothy é um filósofo da ciência muito bom, e acho que o seu argumento foi muito válido, embora não fosse o mesmo que o meu. O que de mais poderoso que já tinha acontecido comigo se concretizava durante aquelas sessões noturnas com os psicodélicos. E de alguma forma, aquilo era mais real para mim do que tudo o que ensinava nas segundas, quartas e sextas-feiras. Mas eu não estava seguro de conseguir dizer o que achava sobre a nossa metodologia científica. Por isso, assumi uma postura bem diferente da de Timothy e disse: senhoras e senhores, vocês estão absolutamente certos. Não sou mais um cientista. Estou entregando o meu distintivo. Daqui por diante, me considerem um fato. Sou um dado e vocês podem me estudar para verificar o que acontece com aquele que faz isso aos 60 anos. Vocês podem ser os cientistas, podem assumir este papel. Eu realmente não o quero mais. Por que eu não o queria? Porque descobri que era um processo laborioso. Se eu adotasse aquele papel, teria que me submeter a um julgamento intelectual sobre tudo. Teria que dizer: aceitarei isso? Qual a sua semelhança estatística? Qual a probabilidade de reincidência? Teria que viver dentro de um modelo de probabilidade e assumir a postura cética da dúvida. Compreendi que não queria mais fazer aquilo. Queria estar no lugar onde, mais tarde, quando estivesse em uma aldeia na Índia e ouvisse as pessoas contando histórias de milagres, que acabassem com os alarmes da dúvida em todos os meus amigos cientistas do Ocidente. Eu pudesse dizer: sim, naturalmente, um grande contraste. O que era realmente, compreendi que preferia cultivar a fé ao ceticismo. Era uma nova definição de quem eu sou. Bem, temos conversado sobre todo esse processo como uma transformação, como uma evolução da consciência. Mas talvez sejamos menos um aspecto de evolução ou mudança do que simplesmente o reconhecimento de quem já somos. A maneira como o encaro a questão é que os estados de consciência estão sempre disponíveis se não os ocultamos por meio do apego a nossos próprios pensamentos. Todo ele está sempre disponível para todos nós. Porém, sabemos disso ou não, ou melhor, até que grau o conhecemos, depende de quem imaginamos que somos. Então, o que o guitar faz é nos contemplar com um padrão para expandir nossas definições de quem somos, para então apreciarmos as nossas vidas em um contexto totalmente novo. Ouspensky disse uma coisa interessante. Descobri que a principal dificuldade para a maioria das pessoas era compreender que elas realmente tinham ouvido coisas novas, isto é, coisas que nunca tinham ouvido antes. Continuavam a traduzir aquilo que ouviam para a sua linguagem habitual. Tinham cessado de ter esperança e acreditavam que não deveria haver nada de novo. Ele estava nos lembrando de como é difícil se abrir para algo novo sem classificá-lo imediatamente em termos das nossas fórmulas antigos e nossos antigos aspectos. Gostaria de encorajar vocês a nos seguirem em nossa exploração do guitar, mantendo-se dispostos para a possibilidade de ouvir algo novo. Isto é, permanecendo abertos para uma nova perspectiva, para uma nova compreensão de como podemos perceber e viver nossas vidas. O guitar é Krishna. Lembre-se,
E Krishna é uma manifestação do nosso próprio ser interior. Por isso, a predisposição para o estudo do guitar nos abrirá de maneira intensa para os nossos seres mais profundos. Naquilo que irei dizer agora, terei que admitir que vocês estão familiarizados com o Bhagavad Gita, pelo menos de modo geral. Se ainda não o leram, eu os encorajo a fazê-lo. Isso levará cerca de 3 a 4 horas somente. Sugiro que o leiam inteiro nessa primeira vez, como se fosse uma história muito interessante. Quem é Krishna, quem é Arjuna, e como se encontraram em situação tão difícil e peculiar, sentados em uma carruagem em um campo de batalha. Eu sugeriria ainda que planejassem ler o Gita 2 vezes mais. Sugeria que o relessem quando terminarmos a nossa discussão do capítulo 1 sobre o conflito básico no qual Arjuna se encontra, e depois de terem personalizado suficientemente aquele conflito para que possam compreender qual era a sua situação. Sugiro que leiam desta vez identificando-se com Arjuna, isto é, quando tiverem visualizado qual é o seu próprio conflito, a sua própria batalha espiritual. E então, utilizem isso como a estrutura e ouçam Krishna dizendo a vocês como é tudo segundo o seu próprio campo de batalha. Depois, quando estiverem prontos, devo sugerir uma terceira leitura do Gita, no qual lerão identificando-se com Krishna, porque na verdade isso é também quem vocês realmente são. Bem, esta última leitura pode levar a alguns problemas interessantes. Se vocês são Krishna, então são o Gita. Talvez estejam lendo sozinhos e chegarão a uma frase e pensarão consigo mesmos: eu nunca diria isso. Mas o fato é que o Gita diz. E estamos supondo que assumimos a perspectiva de Krishna. O que fazer? É aí que entram os seus exercícios espirituais, como aqueles sobre os quais temos conversado ou os do roteiro. Por exemplo, vocês podem trabalhar com as suas perplexidades através de uma prática com a contemplação. Sentem-se diante da sua mesa de puja ou em qualquer lugar tranquilo. Destaquem a frase como foi escrita e como acha que ela deveria ser. E sente-se com esses 2 pensamentos. O processo mostrará a vocês exatamente para onde está pendendo, e vocês pensarão: eu nunca teria dito isso. Ah, aí está. Quem é o eu que nunca teria dito aquilo? Onde está a tendência? Essas serão as frases mais ricas para vocês, porque elas mostrarão onde estão se apoiando, onde está o seu esconderijo secreto do apego. Implícito na sugestão de utilizarem o exercício da contemplação para irem mais fundo na sua terceira leitura do Gita, está um pensamento mais geral sobre a maneira como podem desejar se aproximar dessa exploração. Como este livro surgiu no contexto de um workshop, ele inclui sugestões de práticas, como o exercício da contemplação que acabamos de falar. As práticas oferecem uma oportunidade de expandir as suas experiências para além das folhas de um livro e de lidar com o material de forma muito mais profunda. As práticas podem enriquecer muitíssimo a sua apreciação da maneira como os ensinamentos do Gita funcionam. Temos aqui um outro exemplo. A manutenção de um diário. Como vivenciar essa experiência será, de certa forma, uma espécie de viagem, de exploração. Talvez vocês queiram manter um diário enquanto lidam com esse livro. Enquanto viajam, vocês não mantêm pequenos registros de todas as pequenas coisas que lhes acontecem?
Escrever sobre essas coisas pode ser útil para mostrar as suas transformações que de outra forma talvez sejam esquecidas. Algo que os deixou perplexos esta semana pode parecer ter uma clareza de cristal daqui a algum tempo, o que é interessante de ser notado. Ou algo que aconteceu durante a leitura não confirma um sistema de crença que vocês apreciavam. Se não o anotarem já, talvez por um processo de seleção, o esqueçam para manter seu sentido e seu ego consistentes. Por isso, os diários podem ser ferramentas muito úteis. Maharaj, meu guru, sempre manteve um diário. Todos os dias ele se fechava em sua sala e escrevia 2 páginas. Mas vocês podem perguntar, como seria o diário de um guru? O que ele escreveria? Seria: estive com muitas pessoas hoje, dei uma dica para elas, passei a tarde com Krishna, Rama e Cristo. Cristo está com uma aparência melhor agora. O que ele colocaria em um diário? Após Maharaj ter deixado o corpo, seus diários nos foram finalmente mostrados. Para cada dia, havia uma data e o nome do lugar onde ele estivera. E depois, 2 páginas onde estavam anotados os principais eventos do dia. Run, 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 por 2 páginas. O nome de Deus era tudo que parecia ter sido relevante naquele dia, e no dia seguinte, e também no outro. Se vocês decidirem manter um diário, por favor, comecem agora. Descobrirão que será bem mais útil se o escreverem continuamente, desde o início. Poderão utilizá-lo para registrar as suas reflexões sobre os versos do Gita ou exemplos da maneira como irão personalizar esses ensinamentos através da experiência própria. Poderão adicionar citações ou figuras. Alguns diários que tenho visto durante anos são incrivelmente belos, cheios de arte, com poesias maravilhosas, com todo o material da nossa mente ruminante. Por isso, manter um diário é mais uma maneira para que vocês aprofundem a sua participação nesta jornada. Haverá mais sugestões à medida que prosseguimos. E vocês poderão entrar no processo em qualquer nível de envolvimento que acharem ser o melhor. Poderão simplesmente ler este livro e talvez descobrir nele algumas perspectivas interessantes sobre o Gita e sobre o hinduísmo. Ou poderão personalizá-lo usando de uma maneira diferente. Poderão mergulhar nele como um exercício espiritual, com um diário e mesa para puja, e práticas de contemplação e todo o material excêntrico. Eles serão como rotas auxiliares em uma viagem, e vocês poderão realizar todas as excursões que quiserem. Caberá a vocês decidir o que lhes é melhor nesse momento. Quando lemos o Gita, notamos que ele foi arquitetado de um modo bem interessante. Tudo o que realmente precisa ser dito é abordado nos 2 primeiros capítulos. Depois disso, é repetido várias e várias vezes, porém com mais requinte e cada vez com mais detalhes. O livro inteiro é como uma espiral, e descobrimos que vemos os temas do Gita a partir de muitos pontos de observação privilegiados, à medida que a obra se desenrola e à medida que a nossa dedicação se aprofunda. Esse livro será desdobrado da mesma maneira, com as ideias surgindo outras vezes em novos contextos, e com métodos e práticas que contemplam e se sobrepõem umas às outras. Todo esse processo continuará a nos presentear com novas perspectivas e novas possibilidades à medida que progredimos.
e cada uma será um convite para irmos um pouco mais além, algo que nos induzirá a despertar um pouco mais. E se esse livro realmente funcionar, ao final da leitura, você descobrirá que não será mais o mesmo que lê essas palavras agora. Antes de abrirmos o Guitar, precisamos ter uma estrutura contextual, da maneira como ele se ajusta ao Mahabharata, do qual faz parte. O Mahabharata é um dos dois grandes épicos indianos. O outro é o Ramayana. O Mahabharata é um livro enorme. Uma edição típica tem aproximadamente 6.000 páginas. Disse que é o trabalho literário mais extenso do mundo. Tem 7 vezes o tamanho da Ilíada e da Odisseia juntas, e a única edição inglesa não resumida abarca 12 volumes. Acredita-se que tenha sido escrito em algum momento entre os anos 500 e 200 a.C., e cobre um período distante da história indiana. A tradição situa a batalha de Kurukshetra em 3102 a.C., embora os historiadores digam que o mais provável seja 1400 a.C., quando ocorreram os eventos que inspiram o Mahabharata. Sob um aspecto, o Mahabharata é o estudo histórico de um reino, mas sobre outro, é o estudo simbólico extraordinário de todas as interações humanas, de todas as emoções e motivações humanas. É como um livro incrível de psicologia sob a forma de um drama, e que foi escrito sob um ponto de vista muito consciente, o que significa que, embora possa ser lido somente pela perspectiva de uma história melodramática e romântica, pode também ser estudado para descobrirmos o seu simbolismo mais profundo. E bem no meio do Mahabharata, pouco antes do clímax de uma batalha entre as duas famílias guerreiras do reino, surge o diálogo entre Krishna e Arjuna, chamado Bhagavad Gita, ou a Canção do Senhor. A história do Mahabharata envolve o reino de Bharat, no norte da Índia. O rei de Bharat tinha 2 filhos, Dhritarashtra e Pandu. Dhritarashtra era o irmão mais velho, e normalmente seria o primeiro na linha sucessória do trono, após a morte de seu pai. Mas ele tinha nascido cego, e as tradições da época não permitiam um rei cego, de modo que Pandu recebeu o trono e governou o reino. Bem, o que a cegueira de Dhritarashtra representa na história é algo que tem sido comentado com grande encanto por inúmeros eruditos hindus durante séculos. Alguns dizem que a sua cegueira representa o seu apego ao filho Duryodhana, o que o faz ficar cego para o Dharma, cego para a verdade ou para a sabedoria superior. Outros dizem que a cegueira representa a natureza da condição humana, que é cega devido à sua falta de intelecto superior. O simbolismo é muito rico. Pandu, o irmão mais jovem, o rei, possui 2 esposas, Kunti e Madri, e 5 filhos com elas. Desses 5 filhos, que por sua vez são os bons camaradas, os Pandavas, Yudhishthira era o mais velho. Yudhishthira era virtualmente a encarnação do Dharma, embora tivesse um pequeno defeito, o jogo. Ele gostava de jogar dados e isso, como veremos, é o que finalmente nos leva à situação difícil, na qual nos encontramos com Kurukshetra. Bhima, o segundo filho de Pandu, era muito forte e um pouco imprudente. Arjuna, o terceiro, era puro, nobre, cortês e heróico. Ele é o nosso herói do Guitar. E havia 2 filhos mais moços, os gêmeos de Madri. Dhritarashtra, o irmão mais velho, cego, tinha 100 filhos, todos da mesma esposa. Eu sei, 100 filhos.
Mas teremos que admitir fatos estranhos como esse no Mahabharata. Abrimos espaço para eles no Velho Testamento com o registro de um homem de 120 anos tendo vários filhos. Vamos então admitir que os fatos sejam diferentes em épocas diferentes. A esposa de Dhritarashtra, Gandhari, era incrivelmente devotada a ele. Era tão devotada que, como ele não podia ver, ela manteve os seus próprios olhos cerrados durante toda a sua vida de casada, porque dizia que seria impróprio para ela enxergar, sendo o seu marido cego. Isso é o que é devoção. Bem, após alguns anos do seu reinado, Pandu matou acidentalmente um Brahmane. Matar um Brahmane, mesmo por acidente, é algo realmente ruim. E para reparar o ato, Pandu retirou-se para a floresta, a fim de realizar o Tapasaya, deixando o reino aos cuidados de Dhritarashtra. Após alguns anos, enquanto ainda estava na floresta, Pandu morreu vítima de uma maldição, e Dhritarashtra continuou a governar Bharat. À medida que os filhos cresciam, Duryodhana, filho mais velho de Dhritarashtra, sentia cada vez mais inveja de Yudhishthira, filho mais velho de Pandu. Podemos ver que as leis de sucessão ficaram um pouco confusas nessa situação, mas parecia que Yudhishthira, como filho mais velho de Pandu, seria aquele que herdaria o reino quando Dhritarashtra morresse, e que Duryodhana o queria para si. Ele praticou todos os truques sujos conhecidos para conseguir seu intento. O Mahabharata dedica centenas de páginas às descrições de todas as maneiras que Duryodhana empregou para se livrar dos Pandavas e ficar com o reino. Finalmente, ele deu uma grande festa e convidou todos os Pandavas. Construiu um palácio magnífico para recebê-los. Porém, este fora feito de um material muito inflamável. E durante a noite, após todos os Pandavas adormecerem, ele incendiou o palácio. Felizmente, os Pandavas tinham sido avisados por um servo leal e todos os 5 filhos e suas mães escaparam por uma passagem subterrânea, indo para a selva se esconder. Mas, para acrescentar um pouco mais de sabor a essa história, enquanto estavam escondidos vivendo em uma caverna na selva, os Pandavas ouviram dizer que haveria um Shivayamvara, uma cerimônia para selecionar um esposo para Draupadi, a bela filha de um rei muito poderoso que desejava encontrar um companheiro. Naturalmente, todos os príncipes participaram, porque todos desejavam se casar com uma moça tão bela e rica. Na competição, foram estabelecidas várias tarefas: atirar com um arco mágico, atingir o alvo através de seu reflexo em uma poça, proezas desse tipo. Todos os príncipes tentaram e todos falharam. Então surgiu um jovem sacerdote Brahmane que realizou facilmente todas as tarefas, uma após a outra. Era Arjuna, naturalmente disfarçado. Então Arjuna ganhou a mão de Draupadi e ele e seus irmãos voltaram com ela para sua caverna na selva. Quando se aproximaram do local onde moravam, os rapazes chamaram sua mãe, Kunti. Veja, mãe, quem trouxemos conosco hoje. Kunti estava dentro da caverna e não conseguia ver os filhos, mas respondeu: quem quer que seja, partilhem-na entre vocês. E uma coisa boa para uma mãe falar com seus 5 filhos sempre. Mas dessa vez isso significava que os 5 irmãos seriam maridos de Draupadi. Ela teria 5 maridos como dádiva da sogra. Bem, depois de alguns anos escondidos, os Pandavas voltavam para o reino de Bharat. E Dhritarashtra, que na verdade não era mau, foi seu filho quem perdeu o controle. Insistiu que Duryodhana desse a eles um pedaço de terra para governarem. Duryodhana,
como era de se esperar, escolheu o pior pedaço de terra do reino para os Pandavas. Não havia nada lá, mas apesar de tudo, Yudhishthira e seus irmãos foram bem-sucedidos e criaram um reino próspero, bom e bem dirigido. Isso fez com que Duryodhana ficasse naturalmente ainda com mais inveja. Ele ficou insanamente tomado pela inveja, e tudo em que conseguia pensar era conspirar contra os Pandavas. Duryodhana lembrou-se de que Yudhishthira, o irmão Pandava mais velho, gostava de jogar dados. Por isso o desafiou para uma partida e levou um jogador trapaceiro para ser o seu oponente. Os dois jogaram e durante o jogo Yudhishthira perdeu tudo. Perdeu o reino e tornou seus irmãos cativos e traiu Draupadi. Tudo o que tinha perdeu. Duryodhana ficou extasiado. Sentiu-se tão senhor da situação com o que tinha feito que levou consigo Draupadi, planejando rasgar suas vestes para deixá-la despida diante da corte e envergonhá-la. Mas quando se aproximou dela para tirar o sari, descobriu que quantos sares ele tirasse, tantos outros surgiam por baixo. O chão ficou coberto de sares, mas Draupadi continuava vestida porque era protegida pela pureza do Dharma, e naturalmente por Krishna, a quem os Pandavas tinham encontrado enquanto estavam escondidos, e que estava a seu lado ajudando-a secretamente. Quando Dhritarashtra soube do episódio com Draupadi, ficou tão aborrecido com o comportamento do filho que concedeu a Draupadi 3 pedidos. E ela disse: bem, em primeiro lugar, liberte meus maridos. E em segundo lugar, devolva-lhe suas armas. Isso é o suficiente. Não precisarei do terceiro. Eles serão capazes de cuidar de tudo a partir daí. Dhritarashtra então manteve a sua promessa e libertou os Pandavas. Mas assim que os irmãos ficaram livres, Duryodhana atraiu Yudhishthira para outro jogo de dados. Parece que Yudhishthira não aprendia nunca. Nesse jogo, os perdedores, ao qual naturalmente foram Yudhishthira e seus 4 irmãos, tinham que partir e viver na selva por 12 anos. E no 13º ano seria ainda pior. Tinham que ir para mais longe ainda durante todo aquele ano, porque se fossem encontrados por Duryodhana, teriam que passar outros 12 anos na selva. Mas se conseguissem superar tudo isso, Duryodhana prometeu que no final do exílio eles teriam o reino de volta. Então, eles voltaram para a selva e passaram os 12 anos. E no 13º ano, para se esconderem, tornaram-se servos de um rei em um reino vizinho. Duryodhana fez de tudo para encontrar os irmãos, mas não conseguiu. No final do 13º ano, voltaram para Bharat e se apresentaram diante de Duryodhana, dizendo: nós conseguimos, agora queremos o nosso reino. E Duryodhana respondeu: sou irredutível, ficarei com o reino. Não lhes darei uma terra sequer da largura de uma agulha. Este é o cenário da situação na qual nos encontramos na época em que os eventos do Bhagavad Gita estavam para acontecer. Isso é, Duryodhana finalmente se excedera com os Pandavas e eles não tiveram outra escolha senão ir à luta. A injustiça tomara conta do reino deles. Arjuna e seus irmãos tinham sido enganados e passados para trás. A verdade havia sido esmagada. O Dharma devia ser reafirmado, e os bons companheiros fizeram uma avaliação. A guerra era o único recurso. Nesse ponto da história ocorreu um evento importante. Arjuna e Duryodhana procuravam Krishna, que era Deus sob a forma de um avatar, e pediram sua ajuda. Em um tipo de decisão salomônica, Krishna respondeu: bem,
Temos aqui as suas opções. Um de vocês poderá ter todas as minhas armas e todos os meus exércitos, e o outro poderá ter a mim, porém sem exércitos ou armas. Arjuna imediatamente retrucou: bem, eu quero o Senhor, sem considerar os exércitos. Sua mente estava voltada para Deus, e ele acrescentou: tudo o que desejo é Deus ao meu lado. Duryodhana ficou muito feliz com isso. Ele, sendo um ser do mundo adâmico, disse: está perfeito, estou muito feliz, terei todas as armas e todo o poder. Então agora os maus tinham um exército enorme, enquanto os bons tinham uma força bem menor. E Krishna, embora seja Deus, é somente o condutor da carruagem de Arjuna, sequer carrega um arco. Nesse ponto quero apresentar-lhes um pouco mais da história de Krishna, para compreendermos como ele chegou a esse momento no campo de batalha. Krishna era o filho de Vasudeva e Devaki. E Devaki tinha um meio-irmão chamado Kansa. Esse era tão medíocre que colocou o pai atrás das grades para assumir o reino. Porém, embora fosse medíocre, Kansa tinha um ponto fraco no seu coração, que era a sua irmã Devaki. Por isso, quando ela se casou com Vasudeva, Kansa fez uma grande festa para ela, com um grande banquete, e depois anunciou que ele mesmo dirigiria a carruagem para levar o casal até sua nova casa. Entretanto, quando estavam a caminho, uma voz retumbante vinda do céu disse para Kansa: cuidado, o 8º filho desse casal o matará. Isso, naturalmente, deixou o irmão completamente perturbado. Ele quase matou Devaki e Vasudeva ali mesmo, mas estes imploraram por suas vidas. E Kansa finalmente desistiu e disse: está bem, não vou matá-los, mas vocês terão que concordar em viver na prisão pelo restante de suas vidas e me entregar todos os seus filhos assim que eles nascerem. O que eles podiam fazer? Só concordar. Então Devaki e Vasudeva ficaram presos e seus primeiros 7 filhos foram levados minutos após terem nascidos. Os primeiros 6 foram mortos por Kansa. O 7º tem uma história complicada, na qual não entraremos agora. Quando chegou a época do 8º, Kansa ficou especialmente preocupado. Colocou guardas extras de serviço na prisão e deixou Vasudeva e Devaki acorrentados. Mas o momento do nascimento chegou. Os guardas se sentiram sonolentos e adormeceram. E o bebê nasceu. Quando saiu do ventre, o bebê, que naturalmente era Krishna, disse: levem-me a Gokul, para a casa de Nanda, e lá encontrarão uma menina. Troquem-me por ela. E Vasudeva disse: como posso levá-lo para Gokul? As portas estão trancadas e estou acorrentado. Nesse momento, as correntes de Vasudeva caíram e a porta da prisão se abriu. Vasudeva viu que a mensagem era bem clara. Então levou o bebê Krishna para Gokul e trouxe em seu lugar a menina. Os guardas despertaram, viram o bebê e correram para contar a Kansa. O irmão mau veio até a cela e pensando que a menina era filha de sua irmã, pegou o bebê pelos pés, planejando atirá-la no chão. Mas quando tocou seus pés, ela fugiu de suas mãos e subiu para o céu. Enquanto subia, virou-se para baixo e disse: eu o teria matado, mas você tocou meus pés. E embora tenha feito isso com a intenção de me matar, entenderei como se estivesse me prestando uma homenagem e deixarei você ir dessa vez. Depois, desapareceu no céu. Eles deixaram o bebê Govinda, que é como Krishna era chamado quando criança, naquela casa de Gokul, onde foi criado por uma mulher simples da aldeia, Yasoda, esposa de Nanda. À medida que Govinda crescia, todos os tipos de milagre aconteciam à sua volta, mas os aldeões os recebiam como simples alucinações. Quero dizer, como alguém poderia acreditar que o avatar de uma era estava vivendo ali na aldeia entre eles?
Por exemplo, uma vez alguém chegou para a mãe de Krishna e disse: Yasoda, seu menino Govinda está comendo iodo. E Yasoda respondeu: Que coisa terrível! Venha cá, Govinda, abra a boca e deixe-me ver. Govinda abriu a boca e Yasoda olhou. E dentro de sua boca ela viu todo o universo, todas as galáxias, todas as estrelas e todos os planetas. Até a pequenina Terra, com ela e Govinda e Yasoda, ficou totalmente confusa. Então, dizem os Puranas, Govinda, com a compaixão do seu coração, velou novamente os olhos da mulher com amor materno. Não é uma bela imagem? Então ela, mais uma vez, viu somente o seu filho ali de pé, e não se lembrou do que vira, e disse: Por que eu pensei ter visto isso? Bem, é melhor eu ir me deitar. Acho que não estou me sentindo bem. Vocês sabem como isso acontece. Quando Govinda era ainda um bebê, um demônio foi enviado para matá-lo, mas ele o atingiu com tanta força que o demônio saiu girando no ar e morreu. As pessoas da aldeia disseram: Não foi uma sorte a maneira como aquele bebê, como aquele furacão veio e carregou o demônio e o bebê não foi atingido? Quando Krishna matou uma cobra venenosa enorme que vivia no rio, todos disseram: Foi uma sorte que a cobra tenha afundado antes de mordê-lo. Ninguém conseguia aceitar o que realmente estava acontecendo. Por isso encontravam outras explicações para o que vivenciavam. Isso soa familiar para vocês? Porém, mesmo que todos em Goku rejeitassem os milagres, não podiam deixar de ficar totalmente encantados com Krishna. Quando menino, ele cuidava das vacas e era muito travesso, muito brincalhão, roubando manteiga e atormentando as mulheres da aldeia. Mas era sempre duramente castigado, apesar de ser incrivelmente cativante. E naturalmente tocava flauta. Precisamos compreender que estamos comentando aqui apenas um dos aspectos de Deus, da mesma maneira que Jeová representa um outro aspecto. Krishna é uma expressão de uma certa qualidade de Deus, mas onde Jeová é a face do rigor de Deus. Krishna é o aspecto amoroso, brincalhão, traquinas, e era muito bom estar perto dele, porque onde quer que fosse, todos queriam estar ao seu lado. Os outros vaqueiros gostavam dele como companheiro e todas as gopis, as meninas que ordenhavam as vacas, eram absolutamente tomadas de amor por ele e o seguiam aonde fosse. Krishna é talvez o avatar mais alegre que tivemos. Está sempre rindo, brincando, é ativo e alegre. Era como a própria vida quente e radiante, uma imagem incrível para se ter de Deus. Bem, depois de um tempo, a notícia dos milagres chegou a Kansa, e ele compreendeu quem Krishna deveria ser. Então, urdiu uma conspiração, planejou um grande festival e convidou Krishna. No festival havia um lutador enorme que desafiou Krishna, que na época tinha 12 anos, para uma luta. Krishna naturalmente aceitou o desafio e matou o lutador sem dificuldade. Depois, subiu na plataforma, segurou firme o tio e disse: O seu momento chegou também. Atirou-o no chão e o matou. Soltou o pai de Kansa da prisão e o fez rei novamente. E naquele momento, Krishna mostrou quem era. Quero dizer, não se podia mais pensar nele como aquele menino da vizinhança que causa tanta confusão. Por isso, ele não voltou mais para Goku após essas ocorrências. Na verdade, toda a sua manifestação mudou nesse momento. Ele partiu e construiu uma cidade chamada Dvarka e viveu ali. Desse ponto em diante, seu papel foi o de investir reis, de guiar e orientar os líderes da sociedade. Aconselhava quanto à diplomacia e assuntos do Estado, mas vivia como um perfeito yogi,
dando tudo o que tinha e sempre ajudando a todos. E naturalmente tornou-se amigo dos Pandavas. Isso nos leva ao ponto da história onde encontramos Krishna conversando com Arjuna no campo de batalha. Mas somente para terminar a história de Krishna, após a batalha de Kurukshetra, quando praticamente todos em ambos os lados tinham sido mortos e todos os 100 filhos de Dhritarashtra haviam sido aniquilados, Gandhari, a mãe dos 100 filhos, está caminhando pelo campo de batalha e lamentando quando encontra Krishna. Ela diz a ele: você ficou olhando enquanto tudo isso acontecia. Você permitiu que essa matança acontecesse. Agora haverá morte dentro da sua própria família e daqui a 36 anos você mesmo será morto no meio da guerra. A resposta de Krishna é interessante. Ele se inclinou para ela e disse: obrigado, mãe, por me ajudar a encontrar a saída. Em outras palavras, Krishna vê que a maldição de Gandhari dará a ele os meios para terminar a sua encarnação e a viu como uma bênção. O Gita nos impele a modificar nossos pensamentos de "oh, que terrível" para "não, que maravilha". Constantemente o livro nos impulsiona dessa forma, nos lembrando que nem tudo é o que parece ser à primeira vista. Finalmente a maldição de Gandhari se concretiza, e quando Krishna se deita para descansar durante o momento da batalha, é morto por um caçador que o confunde com um cervo. Mas em outra interpretação, isso era somente o estratagema que Krishna precisava para deixar o seu corpo. E quando morreu, Krishna agradeceu ao caçador e o abençoou, e o caçador foi imediatamente para o céu. Voltamos agora para outro personagem principal do nosso elenco, Arjuna. Já aprendemos um pouco sobre ele através das suas façanhas com seus irmãos. Arjuna é um kshatriya, membro da casta de guerreiros. É um príncipe e um filho puro e bom. Realiza seus deveres com perfeição. Tem um elevado senso moral. É muito inteligente, porém é basicamente prático e pragmático. Não é um filósofo. É definitivamente um homem de ação. E isso o torna um espelho apropriado para a nossa própria sociedade, porque a nossa cultura é do tipo ativo, rajásico. Na situação do campo de batalha, Arjuna e Duryodhana são um estudo de contrastes. Duryodhana é totalmente inflado pelo próprio ego. Tudo o que faz é para ter mais e mais arrogância. Quanto mais as coisas ficam difíceis, mais cresce o seu orgulho. Ele termina comandando todos os mais velhos, determinando até para o seu próprio guru o que fazer, sem mostrar respeito por ninguém. Arjuna, por outro lado, enfrentando a mesma crise, assume uma postura inteiramente diferente. Volta-se para Deus. E como Arjuna é muito honrado e o seu karma é bom, ele está pronto para o próximo passo. Está apto a receber um conhecimento superior. A nossa capacidade de empatia com a situação desagradável de Arjuna, como foi descrita no primeiro capítulo do Gita, é que decidirá o quão significativo será o restante do Gita para nós. É aconselhável dedicar um tempo para nos certificarmos de que compreendemos os vários níveis de significação que o conflito representa. Para começar, é assim que o Gita expõe a cena. Disse Krishna: veja, Arjuna, os exércitos dos Kurus reunidos aqui nesse campo de batalha. Então Arjuna viu em ambos os exércitos pais, avós, filhos, netos, pais de viúvas, tios, mestres, irmãos, companheiros e amigos. Quando Arjuna viu seus parentes face a face em ambos os lados da batalha, ficou tomado por dor e desespero e falou com o coração pesado. Quando vejo todos estes meus parentes, Krishna, que vieram para este campo de batalha,
A vida foge dos meus membros e eles caem. Minha boca fica aberta e seca. Um tremor percorre meu corpo e meu cabelo se arrepia pelo horror. Vejo um pressentimento do mal, Krishna. À primeira vista, a situação refletida é a social. Arjuna observou o inimigo e vê que somos nós. Ele viu a face do inimigo. Viu que as pessoas às quais estava pronto para enfrentar não eram um mal abstrato que ele ficaria feliz em destruir. Eram seus amigos e sua família. Temos aqui alguém prestes a ir para uma batalha, para ir ao Vietnã, digamos, e lutar na Guerra Santa pelos Estados Unidos. Então ele olha bem para os rapazes contra os quais supostamente terá de lutar, e então de repente vê que não são eles, mas nós. Em um átimo, toda a identificação com os interesses nacionais entra em conflito com uma identificação diferente, uma identificação com um sentido moral de irmandade do homem. Esse foi realmente o problema com o qual nos confrontamos na Guerra do Vietnã. A lei moral contra o dever social. Em que ponto as pessoas se tornam nós no lugar deles? Quem são eles? Já contei essa história antes, mas vale repetir, porque ela explica com detalhes o assunto de modo belíssimo. É sobre uma discussão que tive uma vez com meu pai, anos atrás, no início dos anos 70. Sobre um grupo de gravações que produzi chamado Love, Serve, Remember. E meu pai me disse: vi o trabalho que você fez, parece ótimo, mas não compreendi. Por que o está vendendo tão barato? Você está vendendo 6 fitas por $4,50. Provavelmente conseguiria $15, 9 no mínimo. E eu disse: sim, pai, eu sei. Mas só me custou $4,50 para produzi-los. E ele perguntou: quantos você vendeu? Respondi: cerca de 10 mil. E ele retrucou: essas mesmas pessoas teriam pago $9 por eles? Sim, provavelmente, elas teriam pago 9. Você poderia ter pedido 9, respondeu ele, e pediu somente 4,50? Você é contra o capitalismo ou algo parecido? Tentei pensar como poderia explicar a ele. Meu pai era advogado e por isso eu disse: pai, o senhor não acabou de defender um caso para o tio Henry? E ele respondeu: sim. Foi um caso difícil? Pode apostar que sim, muito difícil, disse ele. O senhor ganhou? Sim, mas vou lhe dizer, tive que dedicar muito tempo para isso. Fui à biblioteca jurídica todas as noites. Tive que falar com o juiz, um caso muito difícil. E eu disse: bem, o senhor poderia pedir um caminhão de dinheiro a ele. Meu pai costumava cobrar alto pelos seus honorários. Ele olhou para mim como se eu tivesse ficado louco e disse: o quê? Perdeu o juízo? Lógico que não cobrei nada a ele. O tio Henry é da família. Então eu disse: bem, pai, esta é a minha situação. Se me mostrar alguém que não seja o tio Henry, eu cobrarei e ficarei feliz. Quando somos todos nós, isso muda imediatamente a maneira de lidarmos com as outras pessoas. Como não podemos? E no caso de Arjuna, tudo é realmente família. As pessoas que ele deveria encarar na batalha eram todas parentes e professores e amigos. Arjuna podia ser um kshatriya, mas não queria sair matando as pessoas que conhecia e amava. Existe um outro lado na relutância de Arjuna em lutar contra os membros da família. Além dos seus sentimentos de afinidade e amor por todos, nos dois lados da batalha, ele vê também um contexto social na situação. Ele encara o conflito como uma ruptura em potencial das lealdades familiares. Ele é ligado à família não somente pelos elos do afeto, mas por ligações sociais. Para realizar o seu Dharma, lhe foi pedido para colocar de lado não somente o amor, mas a lealdade familiar. E isso agrediria alguns dos valores muito poderosos na cultura de Arjuna. Coisas que formavam uma parte profunda de quem ele se imaginava ser,
Lhe foi pedido que virasse as costas a tudo isso e agisse por um conjunto de motivos completamente diferente. Em outras palavras, estavam lhe pedindo que jogasse fora os livros das regras e confiasse naquilo que Krishna lhe dissesse para fazer. A única coisa que torna possível esse nível de transformação em nosso comportamento é uma profunda mudança interior. Uma mudança tão profunda que nos faz desejar lutar contra o que nunca tínhamos sonhado questionar ou fazer oposição. Ela requer uma mudança que altera a própria fonte a partir da qual nossas ações são determinadas. Após eu ter tomado psilocibina pela primeira vez na casa de Tim Larry, em uma noite de inverno, caminhei alguns quarteirões até a casa de meus pais, onde passaria a noite. Eram 4 horas da manhã. Tinha havido uma grande tempestade de neve e decidi retirar com uma pá a neve da calçada de meus pais. Sentia-me bem e contente, e havia tanta neve. Então resolvi limpar a calçada. Comecei a cavar e de repente os rostos de meus pais surgiram na janela do andar de cima. Eles abriram a janela e disseram: "Entre, seu tolo, ninguém limpa a neve no meio da noite." Bem, ali estava a voz da autoridade dizendo: "Essa é a regra. Haja conforme ela é dita." Eu sempre atendi aquela voz. Até então eu tinha sido realmente um bom menino durante toda a vida. Foi assim que consegui ser um professor em Harvard, sempre atendendo ao que eles diziam sobre coisas como quando retirar a neve. Mas dentro do meu coração eu sentia: querem saber? E certo tirar a neve em qualquer hora, sem brigas. Encorajado pela droga, empurrado para fora dos meus limites culturais, sociais, adaptativos, com outro direcionamento e a moda de Heisman, estava ligado a um ponto interior que dizia: "É isso aí, garoto, retire a neve." Então olhei para os meus pais, sorri, acenei com a mão e comecei a retirar a neve. E isso foi o começo do melodrama da minha vida pelos anos seguintes. Enquanto me observava me movendo lentamente para longe da cultura dos ritos e rituais. Acredito que algumas experiências como esta são familiares a muitos de nós. Nos encontramos crescendo dentro de um conjunto de contradições e expectativas culturais, como cortar o cabelo, onde estudar, que tipo de educação receber, o que fazer com ela, com quem se casar, como viver depois de ter se casado, quando ter filhos, quando não tê-los, quando poupar, quando pagar pelo seu carro, que tipo de aparelho de televisão comprar e assim por diante. Muitos de nós nos vemos em conflito com alguns desses valores e sabemos como ele é doloroso e quanta angústia interior nos causa. Essa é a experiência com que Arjuna se depara em Kurukshetra, e é importante para nós descobrirmos experiências paralelas em nós mesmos para que possamos criar uma empatia com Arjuna. Ele está ouvindo a frase do Cristo: "Aquele que ama sua mãe ou seu irmão mais do que a mim, não pode me seguir." Esse é o primeiro nível da difícil situação de Arjuna. Mas esse é somente o primeiro nível, e é só o começo. A essência do Gita não é somente um conflito entre a lei moral e o dever social, ou o desligamento de laços familiares, ou uma confrontação com valores culturais. O jogo no Gita é muito maior do que isso. É um nível mais profundo. Ele trata realmente do conflito entre tudo isso e a consciência superior. Em outras palavras, é sobre o jogo de despertar, sobre o jogo de tornar-se uno com o espírito. Desligar-se dos papéis sociais é somente o começo. As mudanças com que Arjuna irá se deparar atingirão muito mais fundo do que isso. Vejam que, de certa forma, todos os argumentos de Arjuna contra lutar em Kurukshetra
estavam focalizados sobre o que podemos chamar de autointeresse esclarecido. Ele é membro de uma casta e por isso diz: não desejo criar confusão entre as castas. E membro de uma família e por isso diz: quero proteger a família. Em outras palavras, os argumentos de Arjuna são baseados em seus papéis sociais, o que significa que são calcados nos modelos de si mesmo vistos pelo lado de fora. Esse é o modelo objetivo, que é o modelo da mente pensante. E o que será exigido de Arjuna é que ele se desapegue não somente de alguns modelos em particular, mas da sua própria confiança na mente pensante, da qual saíram os modelos. O modo como uma cultura torna os seus filhos sociáveis, e somos todos produtos do processo, é lhes ensinando a confiar, primeiramente, nos julgamentos que estão fora deles mesmos. Para socializar uma criança, você precisa inspirar nela somente 3 princípios básicos: aceitar a informação vinda de fora, buscar as recompensas exteriores e ignorar a voz interior, caso ela conflite com o que vem de uma autoridade externa. Essa é a maneira de treinar uma criança para que ela seja membro de uma sociedade. Por isso, quando a mãe diz, faça isso, você faz, mesmo que sinta em seu coração que não é o certo. Se você se sair bem agindo dessa forma, será bem sucedido na sociedade. Caso contrário, será um proscrito. Quando dizemos confie na sua intuição, quando passamos a encorajar isso, estamos revertendo o processo. Quando despertamos, começamos a agir de dentro para fora, e não de fora para dentro. E essa é a transformação que realmente buscamos. Ela conduz a um comportamento baseado não no autointeresse esclarecido, mas nos mecanismos de um coração desperto. Desperto é como sair de um plano para o outro, no fluxo da consciência. E ocasionalmente pode parecer que estamos forçados a ir contra a corrente do plano antigo para chegar a alguma harmonia mais profunda com o novo. Arjuna se encontra nesse tipo de situação. Ele ainda está ligado aos seus valores antigos, às suas antigas definições de si mesmo. Elas estão em conflito com a nova compreensão que começa a se desenrolar para ele, mas também estão profundamente entranhadas. E ele não é suficientemente livre para abandoná-las pela sua vontade. Esse é o problema que todos nós enfrentamos com os nossos egos. Quando os observamos de perto, vemos que nossos egos são somente uma forma, uma constelação de formas pensamento que definem o nosso universo. Pensamentos que nos dizem quem somos e quem todos os outros são e como tudo funciona. Mas aqueles padrões de pensamento vão muito, muito fundo e não podemos simplesmente nos livrar deles. Para irmos em direção ao próximo nível de percepção do universo, temos que nos desembaraçar de toda essa trama de formas pensamento. Temos que escapulir dela. O problema é que a trama de pensamentos foi projetada precisamente para nos manter nela. Ela não nos deixará escapar com facilidade. É nesse ponto que entra o trabalho da jornada espiritual. Buscamos práticas que nos deem uma forma base de apoio para fora das nossas formas pensamento, ou que nos sacudam para fora das nossas mentes pensantes e nos libertem. A medida, por exemplo, é uma boa prática para nos livrarmos dos nossos pensamentos. Ela nos permite ver claramente a maneira pela qual nos mantemos recriando a própria trama dos pensamentos forma, que nos aprisiona. Digamos, por exemplo, que vocês estão sentados meditando. Estão com a atenção voltada para a sua respiração e acalmando a mente. Acalmando a mente, acalmando a mente. E de repente, algo aconteceu dentro de vocês.
sentem uma sensação de paz ou notam algum movimento de energia e pensam: ótimo, está acontecendo comigo. E ocorre um ímpeto. Isso é o ego investindo. Ele está sendo empurrado para fora pela prática da meditação, pelo inspirar, expirar, inspirar, expirar. Não há espaço para um material psicológico ou conceitos próprios quando vocês ficam inspirando e expirando. Notem que não é nem mesmo necessário ser bom em inspirar e expirar. Basta inspirar e expirar. Mas acreditem em mim. O ego é muito tenaz e até o final ele ficará à espreita, pronto para voltar. A minha prática principal é a Guru Kripa, a graça do Guru. E ela funciona ao seu modo para romper as limitações dos pensamentos forma, para me libertar deles da mesma maneira com que Arjuna se liberta das suas ideias sobre si mesmo. Maharaj constantemente fazia coisas que derrotavam a minha mente racional e destroçavam os modelos que eu tinha de mim mesmo. Vou dar um exemplo do que estou falando. Em um determinado momento, ele me colocava no papel semelhante ao de Arjuna. Ele me fazia comandante e dizia para mim: Ramdas, você é o comandante. Leve todos esses ocidentais de volta ao lugar onde moram e não deixe que voltem aqui antes das 6 horas. Bem, as ordens recebidas não podiam ser mais claras, certo? Eram simples. Eu levava todos de volta para o hotel e dizia: não voltem antes das 6 horas. E realizava minha tarefa. Mas algumas pessoas voltaram às 4, achando: quem Ramdas pensa que é para nos dizer o que fazer? Quando elas foram para o ashram, Maharaj as alimentou, cuidou delas, conversou com elas, riu com elas, e às 6 cheguei levando o restante do grupo. Maharaj entrou em sua sala, fechou a porta e não recebeu ninguém. Na manhã seguinte ele me chamou e disse: Ramdas, você é o comandante, lembra-se? Ontem você deixou que as pessoas voltassem às 4 horas. Hoje, não deixe que ninguém chegue antes das 6. Levei todos de volta e disse: não voltem antes das 6. Mas as mesmas pessoas que tinham voltado às 4 no dia anterior, decidiram retornar novamente na mesma hora. E algumas outras acharam que também poderiam voltar antes. E quase metade do grupo voltou às 4. Maharaj as alimentou, cuidou delas, conversou com elas. Cheguei às 6 levando o restante do grupo. Maharaj se fechou em sua sala e não quis ver ninguém. Ele continuou a fazer isso comigo, me alunando e frustrando, até que finalmente não consegui mais suportar. Disse para o seu devoto indiano mais antigo: Maharaj não está sendo justo. E o devoto respondeu: acho melhor você mesmo dizer isso a ele. Direi sim, respondi. Vocês podem imaginar a situação pela qual eu passava e pela qual provavelmente também já passaram. Cheguei ao limite e não consigo mais suportar. Fui então ao quarto de Maharaj. Ele estava sentado em sua cama, com o cobertor cobrindo seu corpo, olhou para mim e disse: que há? Que corresponde a o que é? Algum problema? Disse a ele: Maharaj, o senhor conhece o meu coração, sabe qual é o problema. Ele continuou a me pressionar, dizendo: o que é? O que é? Fazendo-me explicar em detalhes. E finalmente eu disse: Maharaj, o senhor não está sendo justo. E fiz uma lista das minhas queixas. Depois que terminei, como faço após um discurso sensato para pessoas sensatas, recosto-me e aguardo uma explicação. Maharaj olhou para mim por um momento e depois, inclinando-se à frente, puxou minha barba e disse: Ramdas está zangado. E explodiu em uma gargalhada seguida de outras. Então, depois de terminar de rir, ele voltou a se sentar ereto e olhou para mim como se dissesse: bem, é a sua vez. Você já recebeu a minha explicação. Agora eu estava numa situação difícil.
Eu abriria mão dos meus modelos, das minhas ideias sobre justiça, ou abriria mão do meu guru? Ele me colocou nessa situação. Qual o caminho que você escolheu, meu filho? Será que eu iria embora dizendo, se você não quer agir do meu modo, vou procurar outro guru. Encontrarei um guru que se adapte ao meu modelo de como Deus deve ser. Como eu estava pedindo algo realmente razoável. Veja bem, eu estava sendo razoável. Ele é que não estava sendo, e nem se incomodava com isso. Pensei sobre isso por um momento, vi quais eram as consequências e não fui embora. Como Arjuna, o que encarei naquele momento foi o esfacelamento de uma determinada imagem de mim mesmo. Naquela situação com Maharaj, tive de desistir do modelo que tinha de mim mesmo como alguém que está buscando um curso razoável de ação. E quando fiz isso, parte do meu ego se espatifou. Arjuna teria que abrir mão de si mesmo como alguém que não quer guerrear contra a família. Teria que desistir de todo um sistema sobre o qual costumava se apoiar para agir. Teria que desistir dos seus modelos sobre proteger a família e a casta. Teria que mudar toda a maneira através da qual definia a si mesmo. E ao fazer isso, quebraria o ego, o que o levaria ao próximo estágio.